Ô, prof, vai ter algum momento do ensino médio que a gente vai ter que ter decorado a tabela periódica? Não, não, a tabela periódica tu nunca vai precisar decorar ela. E É, graças a Deus. a dela, assim, ó, tu vai ter que saber alguns elementos, mas não precisa saber nada de cor, porque tu sempre vai poder ter ela em mãos para fazer as coisas, tá? E quando for para Enem, vestibular, eles são obrigados a dar os dados, né? Porque é impossível decorar. Então, tipo, se na prova de química do Enem ou do vestibular, se eles pedirem sobre algum elemento, eles vão ter que dar os dados sobre o elemento, número atômico, massa, essas coisas, o que for necessário para te fazer qualquer cálculo, ou fazer balanceamento, eles têm que eles têm que te dar, não é obrigatório. Só a gente vai estudar hoje a tabela para gente para ver como é que ela é distribuída e que contém nela. Hoje a gente vai ver como eles são distribuídos na tabela também, né? Então, hoje a gente vai estudar isso. Para depois a gente entrar em distribuição eletrônica, que é o próximo conteúdo, porque daí fica mais fácil de entender o que é cada coisa, da onde surgiu, né? Então, vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Agora eu não enxergo, não vou te enxergar se tu levantar a mão ou alguma coisa, daí tu pode me interromper, tá? Só me chamar. Então, a nossa aula hoje é a tabela periódica, né? Sobre a tabela periódica. Então, a gente vai entender um pouquinho da história e qual é a configuração dela, como ela é o procedimento dela, tá? Então, a história dela. Os elementos, então, eles estão dispostos dentro dessa tabela, né? Os critérios para organizar esses elementos foram estabelecidos com o decorrer do tempo, né? Conforme foi se aprendendo sobre cada elemento e com as características de cada um. Em 1869, um professor da Universidade de Petersburgo, São Petersburgo, na Rússia, Dmitry Mendeleev, ele escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. E na época, então, foi constatados 63 elementos, cerca, né, 63 elementos. Ele, então, organizou eles em função da massa atômica de seus átomos. Então, ele estabelecendo, assim, as famílias e os grupos. O trabalho dele, então, foi muito importante porque é o começo dessa tabela, foi o começo da organização dessa tabela, que é uma classificação periódica de todos os elementos. Essa tabela, então, segue até hoje, né? Essa primeira tabela serviu até como princípio para a tabela que tem hoje. Até esse ano, ela já foi novamente atualizada e ela mudou alguns critérios, depois a gente vai ver quais foram as mudanças que eles fizeram. Então, o Mendeleev, com a diferença de que as propriedades dos elementos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos, como era a classificação feita pelo cientista. Então, o que aconteceu? Ele dizia que os elementos variavam, né, conforme os pesos atômicos, mas os números atômicos, e não com os pesos. Mas não é assim, né? Então, eles variam conforme os pesos atômicos. A tabela periódica atual tem 118 elementos, né, distribuídos em 7 linhas horizontais, cada uma sendo chamada de período, e os elementos pertencentes a esse mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons. Esse é o que determina os períodos, a camada de elétrons de cada elemento. O Mendeleev, esse, então, sentiu a necessidade de organizar seus dados de química inorgânica e começou a selecionar todas as informações sobre os elementos que ele conhecia na época. Os dados, então, eram anotados em cartões e fixados na parede do laboratório dele. Esse quebra-cabeça, então, deu origem a uma tabela na qual os elementos foram dispostos em filas horizontais de acordo com as massas atômicas crescentes e colunas verticais com os elementos de propriedades semelhantes. Então, nas filas horizontais, ele botou de acordo com as massas atômicas, e nas verticais com os elementos
e propriedades semelhantes. Silenciar meu WhatsApp aqui, senão fica... Travou. Em 1869, então, Mendeleev apresentou à comunidade científica a sua lei periódica dos elementos. Ele deixou posições vazias na tabela dedicadas a elementos que eram desconhecidos, né? Com o passar dos anos, a tabela periódica surgia devido à crescente descoberta de elementos químicos e nas suas propriedades, os quais necessitavam ser organizados segundo as suas características. Então, o nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. A tabela periódica, então, ela foi organizada com o intuito de facilitar o estudo de cada elemento e o posicionamento de cada elemento obedece a seguinte lei da periódica, que é: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Então, a lei da tabela periódica é que os elementos eles têm propriedades físicas e químicas e ela vai ser a tabela vai obedecer às funções periódicas dos seus números atômicos. Então, conforme o número atômico, vai ser distribuído os elementos na tabela periódica. Os períodos. Os períodos, então, são as linhas horizontais da tabela. Ao todo, são 7 períodos. A tabela, então, ela é organizada de acordo com a quantidade de níveis que o átomo de um elemento apresenta. Portanto, quanto mais elevado o número do período do elemento, maior será a quantidade de níveis que cada um dos átomos desse elemento apresenta. Que nem a gente viu na aula passada, a distribuição desses átomos é segundo aquela distribuição eletrônica do S, P, D, F, e daí vai ser 2, 4, 6, 8, 10 e 14. Então, segundo essa distribuição que a gente viu na aula passada. A gente vai dando uma, aqui, ó. O primeiro período, então, ele vai ter 2 elementos. Então, os elementos que tiverem no primeiro período vão ter 2 elétrons. Ou 2 elementos com 2 elétrons, né, no caso. Profe, O segundo período, 8 elementos. O primeiro período seria, no caso, a primeira linha horizontal, né? Isso. Eu já vou trazer o desenho ali para a gente ver direitinho, tá? Onde ela fica, tá? Daí o segundo período vai ser 8 elétrons, o terceiro também vai ter 8 elementos, o quarto 18, o quinto 18 e o sexto e o sétimo 32. O que significa que se um determinado elemento está posicionado no sexto período da tabela periódica, cada um dos seus átomos conta com 6 níveis ou camadas eletrônicas. Um exemplo no sexto período é o césio. Deixa eu ver se eu tenho onde é que eu tô com a tabela aqui para nós voltar a achar o césio aqui. O césio, vamos achar o césio. Aqui, ó. Ele tá na sexta camada. Ó. Aqui, ó, quem a gente falou, ó, horizontal, né? Seria aqui, ó. Tá? A sexta camada vai ser todos esses aqui, ó. Então, o césio encontra aqui na sexta camada. Depois a gente vai ver como é que é todos os dados que tem em cada um, tá? Vamos voltar aqui. É ruim de explicar assim, porque o bom seria estar com a tabela, né? E ver, tu tem tabela, Cauane? Eu ainda não tenho. Tenho que comprar, eu acho. Mas dá para ver na internet também, porque agora tá atualizada, né? É bom pegar e ver direitinho na internet, dá para baixar também, sem problema. Depois eu vou te passar um aplicativo que a gente vai direto na tabela e dá para ficar mexendo, vendo algumas características, algumas coisas de cada elemento. Então,
o sexto e o sétimo período, eles, que são as duas últimas localizadas ao lado de fora da tabela periódica, também pertencem respectivamente ao sétimo e o sexto e o sétimo período. Assim, ó, embaixo tem a primeira parte da tabela ali, e daí embaixo tem mais duas fileiras. Essas duas fileiras também pertencem ao sexto e ao sétimo período. Elas foram posicionadas assim porque para não houvesse uma alteração visual no formato da tabela periódica, já que cada uma dessas camadas isoladas conta com 15 elementos. Então, não teria como incluir aqueles 15 elementos ali sem bagunçar. Então, eles fizeram embaixo essas duas fileiras que correspondem ao sexto e ao sétimo também. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Primeiro período vai estar aqui em cima, né? O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o final, né? E sétimo. E aqui, então, esses dois períodos que foram incluídos embaixo, porque eles seriam incluídos aqui, ó. E daí não teria como pôr todos os 15 aqui dentro, aqui no meio, sem fazer uma bagunça. Por isso que eles incluíram eles aqui embaixo. Famílias ou grupos. Então, quem são as famílias? As famílias estão na coluna vertical, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, na camada de valência. Muitos elementos desses grupos estão relacionados de acordo com suas propriedades químicas. Elementos representativos, então. Esse é o primeiro grupo de elementos que a gente vai estudar da tabela. Eles ficam bem no meio. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para a gente ver. Aqui, ó, elementos representativos. Vai ser esses aqui, eu falei errado, os de transição estão no meio. Os representativos vão ser alcalinos terrosos aqui, e esse aqui, a família do boro, carbono, hidrogênio, nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. Esses vão ser os representativos, menos os metais de transição. Deixa eu voltar lá. Então, os representativos apresentam um comportamento químico relativamente menos complexo que os elementos de transição e formam a maior parte de substâncias que nos rodeiam. Isso é realmente verdade. Porque está o grupo do carbono, nitrogênio, oxigênio, isso é a maioria que a gente tem mais contato. Então, são 18 grupos, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo chamado de elementos representativos. Aqui já está a primeira mudança que ocorreu na tabela agora, nesse ano. As famílias eram do grupo de representativos, era a família 1A, família 2A, família 3A. E agora não, agora vai do 1 ao 18. Então, a família 1, 2 continuam com essa numeração. Aqui a 3, 4, 5, 6, 7 vai ser lá 16, acho que 17, 18, ou depois a gente vê direitinho. Porque no meio ela vai ser reto 1, 2, 3, 4 até o final, e ali no meio os de transição vão ter, então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pegou eles não tiraram essa nomenclatura de 1A, 2B, 2A, então ficou só o númerozinho. Então, aqui, esse da família do boro, deixa eu pegar aqui onde é que está em diante, aqui, ó. Vai ser, ó, da família do boro, aqui, ó. Esses numerozinhos, ó, 1A, 2, isso daqui caiu fora. Vai ser o quê? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui, ó, vai. Ai, por... Aqui, ó, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 12 vai ser os metais de transição. Então, esses numerozinhos com a letra caíram fora, não existem mais. Só que como isso é muito recente, não tem material nenhum na internet, nem em livros que tenha desse modo, só sem essa distribuição com as letras, né? Até aqui eu mantive os números, né? Mas o certo seria botar a família 1, 2, 3, diferente, tá? Mas ainda segue, né? Porque segue 1, 2, 3, 4, 5, mas vai ir lá para... Vai ser
16, 15, 14, 13, 16, então não vai ter bem, né, nessa distribuição. Então, a família 1, né, os metais alcalinos, então seria o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família do boro, alumínio, galho, índio, talho, ninhônio. A do carbono, né, que é o carbono, o silício, germânio, estanho, chumbo e fleróvio. Esses, o ninhônio, o fleróvio, isso são bem recentes, esses são bem novos. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, moscóvio também é um elemento novo, não faz muito tempo que foi descoberto. Calcogênios também é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, livermório, halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenécio. E os gases nobres, né, que são os gases nobres, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e esse também, o oganessônio também é novo. Eles são diferenciados na tabela porque eles são os que são completos, eles não precisam de elétrons para se estabilizarem, eles já estão estáveis, por isso que eles são chamados de gases nobres. Então, esses elementos que a gente passou foram os representativos e apresentam um elétron mais energético no subnível SP. Então, os níveis a gente tem S, P, D e F, né? Os representativos vão estar só no S e no P, tá? Os elétrons distribuem por níveis de energia, né? Que é representado pela ON, o nível mais externo do átomo no estado fundamental. Então, o nível de energia vai ser o mais externo do átomo, que vai ser o que vai estabilizar ele ou não. Os elementos representativos, segundo a recomendação da IUPAC, agora então pertencem ao grupo da família 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16 e 18. Então aqui, ó, eu mantive, eu devia ter tirado, mas esses materiais estão muito confusos agora. Aqui seria 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, não, essa numeração aqui caiu fora para ficar só aquela outra. O hidrogênio, então, é classificado à parte dos outros elementos, mesmo possuindo configuração eletrônica 1s1. Ele não faz parte do grupo 1 por apresentar um comportamento singular. O hidrogênio, como ele tem um elétron só, ele entra nessa configuração do 1s1, mas como ele tem um comportamento diferente dos outros elementos, ele fica bem separadinho na tabela periódica. Ele vai ficar à parte na parte superior, em cima da família 1 ali, mas não vai pertencer diretamente àquela estrutura. Os elementos de transição, quem são? Os elementos de transição, então, correspondem aos grupos 3 ao 12, né? Recebem esse nome por possuírem características intermediárias entre os grupos 1 e 2 e os elementos representativos não metálicos. Os metais de transição, então, são definidos pelo IUPAC como um elemento de transição possui um subnível de incompleto ou pode formar cátions com um subnível de incompleto. Ou então, os representativos a gente viu, SP, essa é a configuração dele. Os de transição já vão ser subnível D. Quando os elétrons mais energéticos do átomo no estado fundamental está em um subnível D incompleto, ele é caracterizado como de transição externa, tem isso também. Então, se ele é um subnível D incompleto, ele é de transição externa. Os lantanídeos e os actinídeos são elementos de transição interna, por possuir ao menos um subnível F incompleto. Ó, já entra outro subnível. Os lactanídeos e os actanídeos vão ser do subnível F. Quando os elementos têm elétrons que preenchem orbitais D ou F, eles exibem propriedades semelhantes e podem ser classificados como elementos de transição interna ou externa. Então, se for D ou F,
eles vão ser externa ou interna, então não tem uma característica só. Então, os elementos de transição, chamados metais de transição, né, representam 8 famílias no grupo, né? Então, aqui também eu mantive 1, 2, 3, mas é aquela questão, é 3, 4, 5, né? Porque eles vão estar ali no meio. O cobre, a prata, o ouro, o neutrogênio, o zinco, o cádmio, são tudo famílias separadas, né? Pertencem ao mesmo grupo, mas com características diferentes, com elétrons diferentes, né? Com camadas eletrônicas diferentes. Então, o escândio, o ítrio, os sérios, de lantanídeos, 15 elementos, e o actinídeo são 15 elementos também. Deixa eu ver aqui, titânio, zircônio. Não vou falar todos porque não tem por que a gente decorar isso, né? Mas é bom a gente saber quais que estão ali, ter mais ou menos uma noção, tá? Principalmente os mais conhecidos, o que a gente usa mais. Cobre, prata, ouro usa bastante, o zinco, o cádmio também, o mercúrio, titânio também, o nióbio está em alta também, cromo, manganês, esses a gente usa mais, o ferro, são os que a gente usa mais, cobalto também a gente usa mais, tá? Aqui, então, dá para ver como eles estão distribuídos. Esse desenho é ótimo, porque a gente vê bem certinho. Ó. Metais alcalinos, os ferrosos. Aqui, então, os metais de transição que a gente viu agora, tanto internos como externos. A família do boro, que vai ser representativo, carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios, e os gases nobres, que vão ser representativos também. E os lantanídeos e os actinídeos vão estar aqui nos metais de transição, tá? Que são aquele grupo, né, que aqui, ó, que estaria aqui dentro, né, mas que faria a bagunça, então... Oi? Que é o grupo que é D e F, né? Os lantanídeos e os Isso, actinídeos. Ah, tá. isso, é. Aqui, ó, os azulzinho aqui, ó, a maioria é D, tá? Aqui os lantanídeos e actinídeos vai ter D e F, tá? Então, depende da última camada que eles preencher, tá? Mas isso a gente vai ver a distribuição na próxima aula, que é um pouco mais complexo para ver agora, tá? Para não fazer bagunça. Aqui. Como observamos, então, na imagem, a família 8B, aqui, ó, tem mais essa questão. A 8B corresponde a 3 aqui, colunas, então, que vai ser a 8, 9 e 10. Eles são agrupados assim por ter características próximas. Então, na antiga nomenclatura, né, deveria 8B, mas então agora é 8, 9 e 10. Só que, como se diz, né, eles têm características semelhantes, então eles são muito próximos, eles são considerados praticamente a mesma família, então por isso que aqui estava agrupado. Mas agora, então, eles vão ser 8, 9 e 10. Essas mudanças, né, em configuração, coisa, vão acontecendo, então a gente vai adaptando conforme a gente vai vendo. Então, conforme eles vão descobrindo algumas coisas, algumas mudanças, eles vão adaptando. Essa, eu até nem cheguei a ver por que mudaram essa simbologia aqui, mas provavelmente não acharam necessário ser assim, né? Mas eu até acho bem organizadinho ter a parte B aqui para a gente saber, mas, bom, acharam melhor tirar, então vamos seguir o que determinou. Então, os elementos químicos, quem são eles dentro da tabela periódica? São um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Ok. O número atômico é a quantidade de prótons, então, que um átomo possui em seu núcleo. Então, quando a gente quando forem pedir o número atômico de tal elemento, o número atômico do hidrogênio é 1, porque o hidrogênio tem um átomo. Então, essa vai ser a determinação do número atômico, quantos átomos tem cada elemento. Desse modo, a menor parte ou partícula que conserva propriedades de um elemento químico é um átomo, né? Como a gente já viu, só com aquele determinado número atômico.
Podemos definir um elemento químico como sendo um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons no núcleo. Tá? Então, os elementos químicos são divididos em naturais, são os elementos químicos encontrados na natureza, são átomos estáveis, né? E que nem ferro, potássio, são todos elementos que a gente encontra na natureza, que não foram criados, né? Que são encontrados assim. Elementos sintéticos são os elementos quimicamente produzidos artificialmente em laboratório. Eles podem se classificar em duas categorias, os cisurânicos e os transurânicos. Os cisurânicos possuem número atômico inferior a 92, já os transurânicos, ou superpesados, possuem número atômico superior a 92. São radioativos e instáveis. Hoje, então, são conhecidos 118 elementos químicos, 92 são encontrados na natureza e os outros são produzidos artificialmente. Então, são 28, 18 mais 8, 26 elementos que foram criados artificialmente. Esses elementos são inseridos na tabela periódica em ordem crescente de acordo com os seus números atômicos, conforme as suas propriedades e semelhanças. Aqui, ó, então, como cada elemento é representado na tabela. Aqui. Lá em cima aqui a gente vai ter o número atômico. Quem é o número atômico, então? O número atômico é o número de átomos, né? Como a gente viu antes. A distribuição eletrônica, aqui, ó. 2, 8, 14, 2, né? Essa vai ser a distribuição eletrônica dele. O último elemento, o último átomo naquela 2, então ele vai ser subnível 2, né? Símbolo, o ferro. E aqui, né, o do ferro vai ser Fe. O ferro, o nome dele vai estar embaixo. E a massa atômica aqui embaixo também. Então, vamos ver cada um deles. A massa atômica, então, quem é? A soma dos números de prótons e de nêutrons que existem no núcleo de um átomo. Tá? O número atômico, então, é o número de prótons ou elétrons existentes em um átomo. Então, o número atômico, então, tanto faz quantos, se tu conta os prótons ou os elétrons, porque os prótons e os elétrons têm a numeração em cada átomo. Então, vai ser o número atômico, vai ser o número de prótons, não a soma, o número de prótons ou de elétrons. A distribuição eletrônica ou configuração eletrônica, que é o que a gente vê o S, PDF ali, né? É a forma como os elementos químicos são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem em sua proximidade do núcleo atômico. A distribuição eletrônica em camadas, né? Que foi um desenho que a gente viu semana passada, devia ter trazido, semana retrasada, né? Que é aquela circunferência, né? Que vai estar o S, P, D, F ali, até onde vai essa distribuição. Aqui, então, a gente tem a tabela periódica. Ó, algumas tabelas trazem o hidrogênio aqui, ó, separadinho. Aqui ele tá só em verde, né? Tá em cima. Mas, normalmente, ele tá bem separadinho aqui porque ele não pertence, então, a essa família. Ele só tem características semelhantes. Essa é a distribuição atual da tabela. Então, essa é a tabela atual, então não tem mais um A, 2A, nem aqui os metais de transição também não está o 3B, ela vem aqui ó, separadinha, grupos até 1 ao 18, períodos 1 ao 7, não mudou nada, e aqui embaixo a sexta e a sétima que correspondem a essas duas colunas aqui, ó, que teriam que estar inseridas, na verdade, aqui ó, dentro desses dois quadradinhos, tá? A legenda, todas as tabelas vêm com uma legenda para a gente saber o que são metais, não metais. Uh, Atrás das tabelas, normalmente tem a quantidade de elétrons, número de oxidação, então tem uma série de coisas ainda aqui, de informações ainda sobre cada elemento que vem atrás na tabela.
que não são obrigatórias a gente saber de cor também, né? A gente vai lá, verifica. Tipo, o ferro, normalmente, ele tem número de oxidação, às vezes, mais 3, ou menos 2, mais 2. Então, não, ele varia conforme ele for fazer uma ligação a alguma coisa. Então, esses dados vão estar atrás da tabela. São coisas que a gente não precisa saber de cor, vai pegar e vai olhar, tá? Então, um resuminho da tabela, de como ela é organizada. São números atômicos, então, descobertos por Henry Moseley em 1903. As propriedades periódicas, os períodos, né, definidos pelo números de níveis de energia preenchidos ou em preenchimentos, né? Os grupos, né, cada um contém elementos químicos, e os elétrons de valência, né, propriedades semelhantes. E aqui, ó, quem criou a tabela, então, o Mendeleev em 69. Então, é essa distribuição aqui, ó, grupos, períodos. Essa é a organização da tabela em si. Eu trouxe para a gente ver, eu vou parar aqui, só vou, antes de passar para o aplicativo, eu vou passar esse exercício aqui, ó. Eu deixei esse exercício bem, não é complexo, pode olhar na internet, vai achar fácil, mas só para a gente dar uma testada no que a gente aprendeu até agora sobre períodos, grupos. Então, é um exercício são dois exercícios, na verdade. Mas é bem tranquilo, só preencher mesmo. Só. Se mandar Oi? se mandar pelo WhatsApp, Vocês estão fazendo alguma coisa pela plataforma? sim, é tudo pela plataforma. Tá, só posta na plataforma, então, o resultado do exercício, tá? Pode postar na plataforma que daí a Prof. Lidiane, ela vai avaliar, né? Porque assim, ó, vocês vão ser avaliados pela presença, né? E pela participação, né, no caso. E por fazer os exercícios, as atividades propostas, né? Então, essa é um dos meios de avaliação. É bom tu postar na plataforma que a Prof. Lidiane avalia, tá? Porque até os slides eu compartilho com ela, né? Eu não sei se ela posta na plataforma ou não, mas é bom tu postar como tu tá seguindo a aula bem direitinho, posta lá os resultados, tá? Qualquer coisa, se tu tiver dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, ó, prof, não entendi, não sei, que eu respondo, tá bom? Tá bom. Tá, aqui eu vou parar essa, porque eu quero te mostrar o aplicativo. Vou parar essa. Vou apresentar o aplicativo. Deixa eu só... Eu vou botar aqui no chat o link para acessar esse aplicativo. Tu pode ver depois, dar uma olhada depois para te ver como é que ele funciona. Mas é mais interativo mesmo para te ver cada elemento, tá? Aqui. Tá bom. Aqui, aqui vai estar a tabela nesse aplicativo. Eu baixei no celular, mas não precisa baixar. Agora eu entrei aqui no computador, deu bem certinho. Tu pode entrar só no site e ver. Aqui em cima está em propriedades, né? Então, vamos ver, vamos clicar no cálcio. Cálcio. Apareceu aqui, ó, todos os dados do cálcio. Opa, é o cálcio. Aí ele fica trocando aqui. Mas acho que é o meu computador que é louco. Os dados do cálcio, as propriedades do cálcio, vai estar aqui, ó. Se tu aumentar aqui a temperatura ou diminuir, ela vai mudar, se o meu computador deixar. Aí, vai mudar aqui, ó, o estado. Digamos que a temperatura deu 869 graus Celsius. Ele vai ser líquido, a massa atômica dele vai continuar a mesma coisa, não muda,
só vai mudar ponto de fusão, ebulição. Então, aqui tu vai ter os dados dele, ó. Tu vai poder ver o que é cada coisa. Deixa eu ver aqui os elétrons do cálcio que vai aparecer para nós. Elétrons. Aqui, ó, a configuração dele, ó. Aqui é a distribuição eletrônica que a gente vai ver semana que vem, né? Ó, S, P, SP, ó, ele não sai. Como ele está aqui ó, na família 2, né, que a gente viu, ele só vai até o P. Então, ó, ele faz a distribuição até o 6, ó, e fica nisso. Os níveis de energia, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, mais ou menos, uma distribuição um desenho de distribuição de massa atômica, mas isso não é muito relevante. Mas aí tu pode trocar aqui o que tu quer ver sobre o cálcio e vai vendo, vai podendo observar as características, as funções. Está em inglês, mas dá para entender tranquilo. Aqui não vai ter isótopo. A minha internet está bem lenta. Aqui essa parte também. É mais para ver propriedades. Essa ali é mais complexa. Então, é só as propriedades, né, dele. Não vai poder mudar as temperaturas aqui para a gente ver quais os estados, né? Vamos botar uma bem quente aqui do cálcio. Ai, mudou o cálcio. Qualquer coisinha que tu clica aqui, você vai. Vamos botar ó, aumentamos bem em 4.000 a temperatura, ó. Ele já é um gás daí. E ai, meu Deus, trocou para o potássio. Esse meu computador aqui, acho que a internet tá meio fraca, ele... mas ó, segue sendo um gás aqui, ó. Mas troca para o potássio. Aqui. Não muda a massa atômica, segue todos os mesmos dados, só muda o ponto de fusão, ebulição, né? E o estado dele, né? Dependendo da temperatura, ele vai ser gasoso, sólido ou líquido, tá? Mas isso daqui é só mais para interagir, para entender, para tentar ver dados sobre. É bem interessante. Eu achei bem legal para a gente verificar os dados. Olha, ele mostra que ele é um metal de transição, né? Ó, é que aqui tá, eu estou clicando, tá indo. Aqui, aqui, ó, metal alcalino terroso. Então ele vai dando informações, tá? Mas é só interativo mesmo para a gente ficar vendo os dados sobre. É mais para a gente ter algo a mais para verificar. É uma tabela interativa, eu achei bem interessante. E bom de trazer, né? Porque às vezes tu quer informação sobre um elemento, tu já pode vir aqui e clicar em cima e. Atualizada, né, prof? Isso, e atualizada, ó, essa aí tá bem atualizada, desse ano mesmo, bem certinho. Então, é bem legal. E tá à mão, né? Tipo, eu não sei, mas futuramente eu acredito que a gente vai ter que usar muito mais meios eletrônicos, né? Então, em vez de ter a tabela em papel, né? Eles vão ser obrigados a nos deixar usar um telefone, alguma coisa para verificar. Tipo, ter um aplicativo desse aqui, ó, à mão, né? Numa prova para te ver alguns dados é bem interessante. Até porque não tem por que ter decoreba das coisas, né? O importante é tu saber onde achar as informações e saber como usar, né? Não é importante decorar nada. Não. Eu acho que talvez a visão do ensino mude daqui a um tempo, né? Que facilitem um pouco mais, que antigamente queriam que a gente decorasse tudo, né? Hoje em dia não, hoje a gente sabe que a gente tem que saber onde encontrar as coisas e saber como usar, que é o mais importante do que decorar tudo. Então, seria isso daqui. Aí pode pegar e ver mais tarde, com tempo, dar uma olhadinha, dar uma fuçadinha no que tu achar interessante, tá? Seria isso hoje, Kawane, sobre a tabela. Semana que vem, então, a aula a gente vai fazer sobre distribuição eletrônica. Eu vou tentar passar um pouco. É um conteúdo um pouco mais difícil de passar assim, né, em uma aula só.
eu não sei, eu vou conversar com a Prof. Lidiane se eu vou seguir dando, daí eu vou distribuir em 2 aulas, 2, 3 aulas, porque é um conteúdo mais complexo, então precisa de uma explicação mais profunda sobre ele, tá? Então não fica mais difícil de fazer em uma aula de 40 minutos, né? Mas seria isso, então, qualquer dúvida sobre o exercício tu me manda pelo WhatsApp, te respondo. E para hoje teríamos isso. Então tá, prof, até a próxima aula. Então tá, até a próxima quinta, então. Tá bom? Tchau.